Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wilker e esse é o primeiro episódio do podcast Interface. Um podcast que, assim como o nome já propõe, será um podcast onde faremos uma ligação entre algumas coisas um pouco diversas. Afinal, faremos uma ligação entre a cultura pop e o cristianismo. Mas calma que, como é o primeiro episódio, hoje eu estarei explicando justamente isso, pois vou pontuar qual é a proposta do podcast, falar sobre o que é a cultura pop e como podemos ligá-la ao cristianismo, tudo bem? Então vamos lá! Olha, tenho quase 100% de certeza que você já foi ao cinema ver algum filme de super-herói. Espero que tenha sido da Marvel para o ingresso ter valido a pena. Ou você já baixou ou assistiu em algum streaming uma temporada da sua série favorita, ou que você já escutou alguma música dos Beatles, ou ficou dias e dias da sua infância ou adolescência tentando passar de nível nos joguinhos do Sonic e do Mario. Ou que você já leu o último best-seller do momento, seja um livro de romance, ficção, ou teológico, filosófico, enfim. Você pode não saber, mas se você já fez pelo menos uma dessas coisas, você já entrou em contato direto com a cultura pop. A cultura pop surgiu lá para os anos 60 e tem relação com a famosa cultura de massa. A cultura de massa é a mistura da cultura erudita com a cultura popular, sintetizadas numa fórmula padronizada com o intuito de quê? Ser vendida. Como se fosse realmente mercadoria. Mas assim, embora a cultura pop também atinja um público amplo por meio do mercado, ela vai além da cultura de massa. Por quê? Porque a cultura pop é um produto de massa feito para as pessoas, mas que possui um valor artístico capaz de provocar, fazer refletir e surgir significados mais amplos através dos seus conteúdos. Por exemplo, vou usar como exemplo uma série que eu acompanho há muitos anos e que todo mundo conhece, que é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem um público muito grande, mas além de ser um programa criado para causar entretenimento no público e para ser vendida ao maior número de consumidores possíveis, ela é também uma série capaz de debater sobre vários assuntos, como, por exemplo, doação de órgãos, feminicídio, abuso sexual, assédio, racismo, política, tráfico humano, depressão, violência doméstica, enfim. Eu fui citar logo uma série que está indo para a 18ª temporada, né? Então já falou sobre muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que a cultura pop vai discutir ciência, comportamento humano e psicologia se utilizando de uma infinidade de jogos, quadrinhos, filmes, livros, séries e músicas, porque ela acredita que essas formas de arte têm muito a oferecer, muito mais do que entretenimento. Tanto que recentemente teve até aquele caso de que os países e estados que não estavam legalizando o aborto, algumas produtoras de filmes e séries estavam fechando nesses lugares. E isso teve um embate muito forte, mostrando que essa indústria tem um grande poder e influência. Cabe citar aqui também como quando algum ator, atriz, cantor ou jogador de futebol se posiciona sobre algo. Ele se posiciona sobre algum assunto aí qualquer. Você pode perceber que dentro de alguns minutos o assunto vai parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Porque todo mundo começa a discutir a mesma coisa. Ou seja, a cultura pop ela tem um impacto muito grande na sociedade de hoje. E hoje qualquer coisa que viralize pode ser considerada cultura pop. Desde muito novo, tive um contato muito forte com a cultura popular. Lembro que meu pai gostava muito de me presentear com fita cassete, mais tarde com DVDs.
Era muito divertido pra mim ir até as locadoras da época e alugar aquele filme que eu tanto queria assistir. Apesar de que na maioria das vezes eu pegava um filme repetido. E lembro também que minha mãe gostava muito de me dar livros. Ela fazia faculdade de pedagogia e lá vendiam muitos livros, com uma certa frequência, que era difícil uma vez que ela não traziam pra mim. E algo que sempre foi interessante em minha vida foi que os filmes e livros que eu mais gostava eram as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E eu acho que tem muito a ver com esse podcast, sabe? Porque As Crônicas de Nárnia é uma saga de livros de fantasia que, apesar de toda uma história de ficção, apresenta uma cosmovisão cristã, se você for bem observar. E eu sempre gostei muito dessa obra de Lewis, porque eu acho que quando eu descobri as analogias cristãs, eu comecei a gostar muito mais. E eu acho incrível como Lewis consegue fazer as crianças entrarem nesse mundo de diversão e fantasia e ao mesmo tempo falar de Jesus, falar sobre valores, falar sobre o sacrifício, falar sobre o plano de redenção. E isso foi uma peça fundamental para que no futuro eu começasse a enxergar Cristo em tudo. Acho que devo isso um pouco à minha mãe, porque aqui em casa sempre foi muito comum a gente assistir um filme super aleatório, até mesmo de comédia, e minha mãe depois fazer alguma analogia do filme à nossa vida. Afinal, todo filme tem essa intenção, né? Não adianta a gente pensar que a cultura não é neutra. E se talvez você é um grande fã de filmes, músicas, séries e leva essa ideia de que a cultura é neutra, ela não é. E se nós levarmos essa ideia, quando nós estamos lá consumindo a ideia de que a cultura é neutra, e nós possamos enxergar apenas por diversão e entretenimento, nós seremos totalmente engolidos por ela, porque cada um dos autores que constrói seus produtos, para que eu e você consumamos, eles carregam suas próprias cosmovisões. E o que é cosmovisão? É a forma que você enxerga a realidade e as interpreta. Então não é possível dizer que a cultura é neutra, porque há uma intencionalidade por trás do que fazem, não é apenas entretenimento. E claro que muitas vezes os autores dos projetos podem ter boas e más intenções. Um exemplo é aqueles especiais de fim de ano do Porta dos Fundos. Aquilo lá tem uma intenção de provocar e chamar a atenção dos cristãos, tirando onda com a nossa cara, né? Isso é inegável. E muitas vezes, então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E claro que não devemos ser extremistas e pensar, não vou ver mais nada, tudo é pecado. Mas devemos entender que quando estamos em frente à tela, lendo algo, ouvindo algo, devemos entender que a pessoa tem uma cosmovisão. A pessoa quer influenciar, ela quer atingir o maior número de pessoas. E nós, como cristãos, devemos ser críticos. Não podemos viver dentro daquela bolha e se isolar como antigamente os cristãos faziam. Eu lembro muito bem da minha avó falar o quanto era pecado assistir televisão e o quanto os cristãos tentavam ao máximo se esconder do mundo. Mas nós não fomos chamados para nos esconder do mundo. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Como pregaremos se não conhecemos a fé das pessoas? Então, nós devemos conhecer a cultura popular, conhecer as pessoas dessa cultura. A cada nova geração, nós devemos ser intérpretes da cultura a qual nós estamos inseridos, para que aí sim nós possamos traduzir a realidade do evangelho para as pessoas. Precisamos saber dialogar. Os cristãos têm essa grande responsabilidade. Isso me faz lembrar até da história de Paulo, que está registrada lá no livro de Atos, que foi quando ele foi a Atenas, e lá haviam altares para vários deuses. E ele viu aquela cultura, né, que estava presente em Atenas e decidiu utilizar isso como um meio de trazer o evangelho. E ele construiu um altar ao Deus invisível. Então vocês percebem ali o quanto é importante conhecer a cultura para colocar o evangelho no meio dela. Porque assim a gente não vai ser influenciado, mas nós iremos influenciar. Saber dialogar não significa ser influenciado por tal. E eu acho que muitas vezes a gente espera para evangelizar somente quando, através de um grande movimento, um evento, um ajuntamento, mas
Lembro daquela história de Lutero, quando um sapateiro chegou até ele e perguntou: Lutero, como posso ser um bom crente? E aí Lutero perguntou a ele: qual o seu ofício? E ele disse: sou sapateiro. E Lutero respondeu: então faça um bom sapato e venda por um preço justo, e você mostrará o quanto você é crente. Quando a gente entende que a redenção de Cristo foi um ato grande demais para ficar apenas em pequenos momentos do nosso dia, a vida comum torna-se adoração a Deus. As grandes universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Harvard, Oxford, PUC, Mackenzie. Cristãos fundaram essas universidades. E o que temos feito? Estamos produzindo coisas para o nosso próprio nicho. Consumos em casa, consumo gospel. Use o que Deus te deu para brilhar no mundo. E não é brilho próprio. Seja instrumento para a glória de Deus. Deus é o Criador de todos. E Ele deu criatividade para todos. Deus que deu. A graça opera no justo e no injusto. O que faremos com essa criatividade que Ele deu para mim e para nós? Não podemos alterar nada, nenhum princípio da palavra de Deus. Porém, a roupagem deve estar adequada a cada público-alvo que queremos atingir.